Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, que segue falando sobre aspectos sociais e ambientais envolvendo o novo coronavírus na nossa série de programas especiais. Há algumas semanas nós falamos da desigualdade envolvendo a doença. Tratamos de como a pandemia chegou às periferias do Brasil. Nós vamos seguir falando da desigualdade, porém com os povos originários, como o novo coronavírus afeta os povos indígenas aqui do Brasil. Por isso, no programa de hoje, nós vamos receber a médica epidemiologista, doutora Maria Rita Donalizio, que é a professora titular da Faculdade de Medicina da Unicamp e também com pós-doutorado em Ecologia e Zoonoses pela Universidade de Kansas, e Marivelton Baré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, da etnia Baré, povo originário deste território. Agradeço a presença dos dois aqui no Capital Natural. Começo perguntando a Marivelton, que nos dê um raio-x de como está a situação agora para o povo Baré. Olá, boa tarde, aqui do Amazonas, aqui da região da Cabeça do Cachorro, conhecida como São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil, Então aqui a gente está junto não só o povo Baré, mas também mais 22 povos indígenas que habitam aqui essa região, No total somos 23, que chega a uma população de 45 mil pessoas, São 16 línguas indígenas faladas, e 4 dessas línguas são cooficiais aqui de uso obrigatório no município. Hoje aqui a gente tem um caso de Covid, que ultrapassam na sede do município os 2.000 casos de Covid. Você chega a pouco mais de 30 óbitos aqui que teve. E dentro do território, nas terras indígenas aqui do Rio Negro, o Covid se alastra, em praticamente 60% quase do território, No território Yanomami também tem cerca de 50 casos. Na calha do rio Içana, onde estão os povos Paniwa, também tem uma grande concentração de casos de Covid. Na região do Alto Rio Negro, onde está uma maior concentração do povo que eu pertenço, o povo Baré também foi bastante afetado com isso. A região do Opés, que vai até a fronteira com a Colômbia, no distrito de Aurete, onde a gente chama de cidade do Índio, Então praticamente foi bastante afetada ali com a Covid também. Tem povos Tariano, Tucano, Dessano, Piratapuia, também os de recente contato, na calha do Baixo Alpés, eles foram afetados com isso, o povo Iurupidé, a outra calha também, do Triângulo Tucano, como a gente chama, ela foi bastante afetada por isso, mas teve regiões que isso ainda não chegou. Não chegou lá, então a gente mantém uma preocupação, sobretudo com os povos de recente contato. Aqui a nossa salvação dentro do território foi por conta mais do nosso conhecimento e a medicina tradicional. Então a gente usou os nossos remédios caseiros, que a gente já usa há bastante anos, que isso vem sendo passado de geração a geração. E essa doença, ela chega, principalmente nos nossos mais idosos, aqui ela chega com bastante forte, e tem levado uns aí a óbito, Pelo menos a gente tem mais de 8 óbitos aqui dentro do território. E o número de casos de Covid dentro do território ele é muito baixo, por conta do pouco teste rápido que o Distrito Sanitário Especial Indígena dispõe no momento, Então passa de 150 casos, mas a gente tem comunidades inteiras infectadas. Então, pelo menos, na nossa contagem, a gente tem para mais de 700 parentes indígenas infectados com a Covid-19. Então, essa é a nossa situação aqui dentro do território na questão da contaminação. Mas a gente, em conjunto com o distrito, a FUNAI local, aqui as instituições que atuam na região, a gente formou um comitê de enfrentamento da Covid-19, estabelecemos uma rede solidária de parceiros e tudo mais para poder potencializar as ações da saúde indígena dentro do território, desde doações de EPIs, de medicamentos, aquisições de concentradores de oxigênio, com cilindros de oxigênio. Isso permitiu, em alguns locais estratégicos, a gente montar
o que a gente chama de enfermarias de campanha, né, que são essas unidades de atenção primária indígena, que tratam os casos moderados de Covid, né, dentro do território, né, que são unidades de referência, né, para não ter uma evacuação. Haja visto que aqui também, na sede do município de São Gabriel, a gente não dispõe de UTI, né, tem apenas, antes tinha 7 respiradores, hoje tem uma média de 14 respiradores, mas ela não dispõe de UTI. Então, todos os casos agravados, ela tem que ir para a capital do estado, em Manaus. Né? E é sempre bem difícil, né? Porque todos os casos que entraram muito grave, ou eles foram a óbito, ou eles foram transferidos para a capital do estado. Né? E a grande proporção em salvação, a gente bota hoje nessa importância que tem o nosso território, do que a gente demarcou nossas terras, a gente mantém os nossos aspectos culturais, a nossa cultura está viva, porque se a gente não mantesse isso, com certeza o impacto seria muito maior quando a Covid chegou dentro do território. Doutora Maria Rita Donalísio, sobre a questão dos povos originários, dos povos indígenas, como a doença afeta a esses povos? E a gente fala sobre a região amazônica, a gente fala muito sobre preservação, sobre desmatamento, mas pouco a gente fala sobre a área da saúde. Como a Covid-19 afeta esses povos? Qualquer doença infecciosa que chega numa comunidade virgem, vamos dizer, que não tem contato com aquele patógeno, sofre muito, né? E as comunidades indígenas não são diferentes. A região norte, particularmente, é uma região com muita, como você falou, vocês já discutiram aqui, muita desigualdade social, problemas de saneamento, aglomerações, problemas habitacionais, que afetam muito os povos indígenas que já estão mais próximos. E o problema também da dificuldade de deslocamentos, né? Então, qualquer epidemia, qualquer doença que chegue nessas comunidades sempre enfrentam grandes dificuldades, tanto por falta de infraestrutura, por falta de equipamentos profissionais de saúde, hospitais, retaguarda, como também do acesso remoto, do acesso a tecnologias mais especializadas, como leitos, UTI, etc. Então, a apresentação feita, a gente fala sobre a gravidade do coronavírus e como os povos originários estão reagindo a essa doença que está afetando milhões de pessoas em todo o mundo. O Capital Natural faz agora a sua primeira pausa. No segundo bloco, nós vamos saber como a doença mudou a rotina dos povos indígenas. Até já. O Capital Natural está de volta com o segundo bloco, falando sobre como os povos indígenas são afetados pelo novo coronavírus. Temos no programa de hoje a médica epidemiologista, doutora Maria Rita Donalísio, e também o Marivelton Baré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Marivelton, desde a chegada do novo coronavírus, o que mudou na vida dos povos indígenas, especialmente do povo Baré? É uma mudança muito radical, né? Praticamente ela mudou a nossa rotina por completo, né? Desde o fluxo de mobilidade, né? Tanto da vinda para a cidade, da cidade para a comunidade, né? Dos momentos aí culturais, né? De encontros, reuniões de lideranças, né? De decisões de nossos conselhos. E um outro fator foi aos óbitos por Covid que teve, que não permitiu nem a gente nos despedir, né, de grandes lideranças, de pessoas que lutaram, né, pelo nosso território, né, que contribuíram nessa formação nossa de jovens lideranças, né, de um pouco sem a gente entender muito. Né, morre, você tem que enterrar de imediato. Então isso é o mais doloroso e mais doído, né, de que nos impactou bastante. Teve também povos que saíram daqui de São Gabriel e foram para Manaus, e que acabaram sendo enterrados em valas coletivas lá, uma coisa que a gente nunca tinha visto. O estado do Amazonas, inclusive, foi o primeiro estado brasileiro a começar a enterrar em covas, como o Marivel está nos contando. Depois, enfim, essa cena se repetiu em alguns lugares do mundo, se repetiu em alguns estados brasileiros e o estado do Amazonas foi o primeiro a colapsar.
E aí eu pergunto à doutora Maria Rita sobre por que o estado do Amazonas esteve perto de colapsar, por que foi o estado que começou a ser o epicentro da doença antes de São Paulo ser o epicentro da doença como é atualmente. Segundo o Ministério da Saúde, doutora, lá atrás, logo assim que a doença chegou ao Brasil, no mês de março, a região amazônica era uma região que tinha uma circulação do vírus influenza muito forte. E aí houve uma circulação do coronavírus e a circulação da gripe, ao mesmo tempo que tornava o estado de saúde mais complicado para essas pessoas que acabavam contraindo o coronavírus e já estavam suscetíveis à gripe. Como é que funciona isso no corpo humano? E mais, dá para explicar isso por essa forma sazonal mesmo? Desde o começo da epidemia, a gente está um pouco no escuro. A gente conhece pouco a epidemia no Brasil, né? Recentemente a gente tem alguns estudos que mostram, que nos iluminam um pouco, nos dão alguns indicadores. Mas logo que a doença chegou, desembarcou nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, rapidamente ela chegou nas grandes cidades, nas capitais do Norte e Nordeste, e numa época que realmente havia maior circulação, já havia circulação de alguns vírus respiratórios, que nas regiões equatoriais não tem um padrão sazonal, quer dizer, eles se comportam de uma forma diferente de regiões aqui do Sudeste, principalmente do Sul. Mas, então, a co-circulação de vírus piora muito o quadro clínico dos pacientes. Mas, na minha opinião, a região norte foi muito afetada devido a condições precárias de vida e falta de acesso aos serviços de saúde, e regiões remotas com dificuldade de atendimento, né? Embora a gente tenha o SUS, né, que é um grande patrimônio do Brasil, que é a capilaridade, todo município desse país tem uma unidade de atendimento, pelo menos de encaminhamento, mas nas regiões norte, principalmente, e região nordeste também, a gente tem essa dificuldade de acesso aos serviços mesmo, de atendimento. Na minha opinião, isso facilitou a disseminação da doença, a circulação viral. Esse, inclusive, é um ponto crucial para a próxima pergunta que eu quero fazer à senhora, que é de uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que tratou de como o vírus se espalhou na região norte do país. E essa pesquisa aponta justamente para a desigualdade e também para a subnotificação de casos do novo coronavírus. Sim, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os governos locais admitem uma subnotificação. Nessas regiões onde o acesso a uma unidade de saúde é mais difícil, como o Marivelto acabou de dizer, que casos mais graves devem ser transferidos para a capital, Manaus, e aí a gente está falando de 3 horas de voo no avião pequeno ou 2 horas em um avião um pouco maior. Como essa pesquisa pode ajudar a entender a circulação do novo coronavírus e o que a gente pode aprender daqui para frente, doutora? Bom, essa é uma pesquisa muito interessante que nos trouxe muitas informações sobre as epidemias, um mosaico de epidemias pelo Brasil afora. E a pesquisa foi organizada por um grupo de epidemiologistas muito forte, muito respeitados nacionalmente, internacionalmente, lá da Federal de Pelotas. E essa pesquisa tem uma grande abrangência, né? Uma abrangência nacional. E essa pesquisa nos mostra que uma maior circulação do vírus na região norte, né, principalmente nas cidades mais populosas da região norte. É uma pesquisa de âmbito nacional que se valeu de uma amostra representativa da população, principalmente das grandes cidades, polos comerciais, regionais, de todos os estados da nação. E aí chama atenção por essa maior prevalência de testes positivos na região norte, principalmente na calha das cidades investigadas do Rio Amazonas, né, mostrando assim um alto percentual
de acometimento da população, principalmente com uma percentual maior da população de origem. Doutora Maria Rita tocou na questão da circulação do vírus a partir dessa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. E Marivelton, você está na fronteira do Brasil, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. A fronteira do Brasil também é um ponto muito sensível de circulação do novo coronavírus, já que trata da circulação do outro lado da fronteira. Na Colômbia, por exemplo, a cidade de Letícia, que é fronteira com o Brasil, se tornou o epicentro da doença. E aí os colombianos estavam tentando atravessar a fronteira para conseguir atendimento do lado brasileiro. Por outro lado, há uma circulação do vírus daqui para lá também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação na fronteira do Brasil, o que você tem observado em São Gabriel da Cachoeira. Aqui a gente está, né, nessa tríplice fronteira, né, também, né, Brasil, Colômbia e Venezuela, né, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, né. Para a gente tem falado mais da tromba da anta, né, porque pega toda a bacia do Rio Negro, né, que se estende desde o estado de Roraima e vai até a Colômbia, né, falando da bacia hidrográfica, né. E também falar, né, de que aqui é transfronteiriço, né, porque você tem um território de uso e ocupação tradicional, que ela vai para além das fronteiras, né? Tanto do lado colombiano você tem povos aqui do Rio Negro, do lado da Venezuela você tem povos do Rio Negro também, né? Mas aí existe essa divisão do Estado, né? Para isso, né? Então as fronteiras também aqui elas ficaram bastante protegidas, né? Porque também os países aí vizinhos, através da sua guarnição, deram um bloqueio total e bem rígido, né? Então você não entrava, não saía ali, né? E aqui do lado brasileiro também, nesse conjunto da força-tarefa das instituições locais, que se montou através do Comitê de Enfrentamento Local, né? Da FOIR, da FUNAI, dos distritos de prefeitura, do Exército Brasileiro, né? Pôde permitir também montar algumas barreiras com apoio das equipes sanitárias de saúde, e também teve todo um sistema de investimento da comunicação indígena para o território, né? A gente usou bastante a radiofonia, que é o único meio de comunicação que a gente tem aqui, além dos orelhões públicos, né, dos telefones públicos, que tem um funcionamento muito precário. Ele existe, mas inexiste porque não funciona, né? A gente produziu também as cartilhas de orientação do que é o Covid-19, qual a ameaça que ele traz, qual o risco que traz, nas nossas próprias línguas. Então teve produção na língua Iengatu, na língua Tucano, na língua Baniwa, e também alguns exemplares em português e também nas línguas dos povos de recente contato, né? Então o trabalho da nossa rede de comunicadores indígenas aqui do Rio Negro em parceria, né, com a nossa assessoria aí do Instituto Socioambiental. Mas além disso, a gente não pôde conter essa chegada do vírus, né, não vinda pelas fronteiras, mas vinda por aqui mesmo, né, pelo grande fluxo que se tem também do tráfico de pessoas. Isso também tem um impacto, né, aqui localmente, né, de que muitas pessoas acabavam levando por esse lado, achando que não era nada demais. Nada demais, acabou tendo mortes, acabou tendo uma contaminação comunitária, acabou desrespeitando todas as orientações e tentando afrontar as próprias barreiras e instituições locais aqui, né? Então a gente passou por isso. Hora de uma segunda pausa no Capital Natural para seguir no terceiro bloco falando sobre como o novo coronavírus causa impactos nos povos originários. Até já. De volta com o Capital Natural, hoje falando sobre como o novo coronavírus impacta os povos originários do Brasil. Uma sequência de programas especiais aqui que a gente faz sobre o novo coronavírus e como ele impacta em aspectos sociais e ambientais também. No programa de hoje temos a médica epidemiologista, a doutora Maria Rita Donalísio, e também o Marivelton Baré, que é presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Marivelton, quando o sarampo chegou na década de 50, nos povos Yanomami, na fronteira ali do Brasil com a Venezuela, houve uma morte estimada em 1/3 da população. E o sarampo ainda é presente naquela região. O novo coronavírus chegou esse ano ao Brasil e a tendência é que fique por aqui até que uma nova vacina seja desenvolvida e possa ser colocada em prática para combater a doença. O que, na sua opinião,
mudará de aspectos culturais, porque quando a gente fala da ideia de novo normal numa cidade grande, estamos falando de novos protocolos, estamos falando de distanciamento social, estamos falando de isolamento social. Mas e quando a gente fala dos povos indígenas, o que mudará, na sua opinião? É uma questão, né, não é que irá mudar, né, é o que já mudou, né, praticamente, né, de uma forma drástica e muito radical, né, de todo um aspecto nosso cultural do bem viver nas nossas aldeias e comunidades. Ela sempre foi de a gente poder partilhar, de estar junto, né, ter os nossos mutirões, ter os nossos ritos culturais. Isso, por exemplo, hoje não tem. E se continuar, por exemplo, dessa forma, não vai ter tão cedo. Aqui você já tem um costume no Rio Negro de você comprar suprimentos, né, de mantimentos para poder se manter durante os meses. E isso agora teve um impacto, porque já são quase 3 meses que a população indígena não está podendo sair de dentro do seu território para poder ter a aquisição de seus próprios mantimentos também. Então isso tem interferido bastante, né, no aspecto do dia a dia e na própria questão cultural dentro dos territórios, que isso não é só uma realidade aqui no Rio Negro, isso é uma realidade para vários outros territórios também no Brasil como um todo. Isso não é uma culpa nossa do vírus e a contaminação ter chegado no território. Isso é uma questão de vocês brancos que trouxeram isso para a gente. A coisa sempre começa com os brancos, né, e chega nos povos mais vulneráveis. E hoje a gente, apesar de ser um povo originário, a nossa população é muito baixa. A gente chega a quase pouco menos de 1 milhão de povos indígenas no Brasil. Então, sempre cada morte, né, que a gente vai ter, isso vai reduzir mais o nosso número. Isso tem perdas culturais, tem perdas de uma história, tem perdas de uma luta, tem perdas de uma caminhada. Então, a gente espera que a gente possa superar isso. Mas os conhecimentos tradicionais indígenas, a medicina indígena, ela mostra o seu verdadeiro valor e sua importância agora nesse momento da pandemia também. Porque é como os povos têm se salvado. A gente não está dizendo que não existe uma política de atenção à saúde indígena. Ela existe, cada vez mais precisa melhorar. Mas, diante da pandemia que se alastrou ao mundo inteiro, quando chega para essa região aqui do Alto Rio Negro, os medicamentos tradicionais, elas foram não 100% eficazes, mas elas conseguiram manter com que quando se pegasse o Covid, ela ficasse com casos moderados, não casos muito agravados. Então a gente tem essa realidade. Isso é importante registrar nesse momento, porque o Brasil e o mundo também têm que saber. Está em todo o conhecimento associado, tradicional, milenar, que ela tem que ser reconhecida. Entendeu? Não é só a medicina ocidental que é eficaz. Essa medicina tradicional também é eficaz. Ela mostra a sua importância nesse momento da Covid. Doutora Maria Rita, o Marivelton falou sobre a circulação da doença, sobre como os povos indígenas têm sido afetados pela doença e citou lá no início do nosso primeiro bloco a questão de logística e a questão da estrutura. Um manifesto assinado por centenas de pessoas, entre elas famosas, como o fotógrafo Sebastião Salgado, o compositor e cantor Paul McCartney e por aí vai, pede atenção dos governos à floresta amazônica. Não só o governo brasileiro, mas também os países vizinhos aqui que têm em seu território a floresta amazônica. O que dá para ser mudado do ponto de vista médico com relação ao atendimento nessas áreas que já são remotas? É possível fazer alguma coisa? É possível abastecer essa região, por exemplo, com insumos e fazer com que a circulação do vírus seja menor do que em cidades, por exemplo? A senhora coopera em uma cidade de São Paulo com relação a estudos acerca do novo coronavírus e observa a circulação do vírus em cidades. Mas e nessas regiões? Bom, a gente não tem muita coisa frente a essa epidemia, né? A gente não tem remédios, não tem vacinas. Acho que Marivelton levanta uma questão importante, que é a medicina tradicional, respeito às práticas, às tradições. Eu acho que é uma epidemia, essa é uma epidemia que não deve depender, que não depende só das atitudes pessoais. Quer dizer, é uma epidemia que exige uma participação dos governos, da comunidade muito grande. A gente só consegue enfrentar uma epidemia dessa com esforço coletivo, né? Com esforço coletivo que eu digo é com apoio do Estado para essas populações vulneráveis e garantir o acesso a essa tecnologia de ponta que a gente tem, pelo menos, para os casos graves, né? Garantir para todos os povos, né? Isso é o que
imagino que seria um papel do Estado no sentido de apoiar, dar suporte durante essa epidemia, enquanto a gente não tem uma estratégia um pouco mais efetiva como uma vacina, por exemplo, né? Então, eu esperaria mais do Estado para subsidiar esses grupos mais vulneráveis e facilitar o acesso dessas populações a um cuidado especializado. Doutora Maria Rita Donalizio, médica epidemiologista e professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e Marivel Tombaré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Muito obrigado aos dois pelas explicações, pelas análises desse capital natural tão importante que trata dos povos originários, a quem devemos muito respeito. Obrigado aos dois, obrigado a você também que nos acompanhou no Capital Natural também. Fique à vontade para nos inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube também. Uma ótima semana pela frente, até semana que vem. Tchau, tchau.